Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre organograma e funções bem definidas dentro da sua empresa. Raciocina junto comigo mediante a empresa que você tem aí hoje, combinado? Você provavelmente, se você tem uma empresa pequena, até 10 colaboradores, você não tem um organograma bem definido e todo mundo acaba fazendo todas as coisas meio que ao mesmo tempo. Problema, quando aparece, a primeira pessoa a esbarrar com ele vai ser a pessoa que também vai resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto e é um ponto de atenção. Para empresas pequenas, esse ponto não deve ser o ponto a ser mais discutido, porém, como você vai ver até o final do vídeo, quanto mais cedo você começa a estruturar o organograma da sua empresa e quanto mais cedo você começa a embasar os setores da sua empresa com trabalhos fixos, mais cedo você consegue ter a sua liberdade. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir para você, claro, como sempre, se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário. Tudo isso que engaja o vídeo, porque esse canal ainda é um canal pequeno e eu tô aqui fervoroso para que ele cresça. E toda vez que você engaja o vídeo de alguma maneira, você diz para o YouTube que esse conteúdo foi de alguma relevância para você e que vale a pena ir para mais pessoas. Então, vamos ter esse combinado. Se o conteúdo for de alguma valia para você, ou se o conteúdo fizer você parar para pensar pelo menos sobre o teu negócio e a tua área de atuação, por favor, engaje o vídeo de alguma maneira, certo? Então, vamos para o vídeo. O organograma nada mais é do que uma escala que determina todas as funções da sua empresa, os setores da sua empresa e quem responde por cada setor. Quanto mais bem definido o organograma você tem, quanto mais bem alinhado o organograma e os setores você tem, mais organizada você tem a sua empresa. É comum a gente ver em empresas pequenas os empresários fazendo de tudo. Às vezes, a pessoa que está como braço direito desse empresário, às vezes é um funcionário comum ali, tem também em suas atribuições fazer de tudo um pouco. Então, você faz compras, você vai na prefeitura, vê o alvará de não sei o que, e volta, e faz não sei o que, e visita cliente, porque ainda é uma empresa pequena. Até 7, 8, 10 colaboradores, vamos colocar assim, pode ser considerado uma empresa pequena nos moldes do Brasil. Para mais de 10 colaboradores, então, se você tem 19, 25 colaboradores, você já pode ser considerado uma empresa média. E aqui começa a se tornar obrigatório você ter um organograma bem definido. Se você não tem, você consegue levar as coisas na sua empresa? Consegue. Até seus 20 colaboradores você ainda consegue, 25, 30 no máximo. Porém, as coisas começam a ficar bem mais complicadas. Se você não tem setores e as pessoas corretas que respondem para cada setor, você acaba ficando no meio de um amontoado de tarefas que ninguém tem responsabilidade por nada. É por isso que você acaba fazendo tudo, porque você, como responsável pela empresa, já que ninguém segura nada, porque não tem funções pré-definidas, tudo sobra para você. Veja só como a liberdade reside em você distribuir e atribuir funções para cada colaborador diferente. Eu vou dizer como funciona na minha empresa, nas minhas empresas, para ter um molde geral para você. Então, eu tenho o posto de combustível, cada posto tem suas particularidades, mas opera muito em cima de um padrão
pré-fixado pela direção. Então, cada posto tem os seus colaboradores e dentro desses colaboradores você tem um gerente de unidade, que é o gerente que responde por aquele determinado posto. Acima desses gerentes, você tem um gerente geral que cuida dos gerentes e dos suprimentos desses postos de combustível. Nas lojas de conveniência, a mesma coisa. Você tem a gerência de unidade, você tem a gerência que responde pelas lojas de conveniência e você tem em separado, em paralelo de tudo isso, o setor administrativo, onde cada pessoa responde por um posto, uma empresa diferente, um posto ou uma loja de conveniência diferente, certo? E aí você tem, eu simplifiquei aqui como é o meu organograma no dia a dia, para ficar lúdico aqui pra gente, mas você tem mais áreas, mais frentes abertas, correto? Você tem transporte, você tem suprimento, você tem compras, você tem financeiro, enfim, mas tudo isso já pré-dividido. Se você tem um responsável por dada empresa, a empresa, esses dias eu até cheguei a comentar com um gerente de unidade meu, que a empresa, o dia a dia da empresa acaba sendo muito mais dessa pessoa do que propriamente dito da minha pessoa. Porque quem entende das particularidades daquele posto, daquele negócio, não sou eu, é esse gerente de unidade. Então, olha só como as coisas vão ficando mais claras, mais coesas. Se eu tivesse que responder por tudo, eu não saberia as particularidades daquele negócio. Eu não conseguiria acompanhar o dia a dia daquele negócio, que parece que não, mas é muito complicado. Relacionamento com o cliente, cartões diferentes aceitos na pista de abastecimento, modalidades de pagamento diferente. Às vezes você precisa ter uma atuação um pouco mais técnica num recebimento de combustível, numa análise de combustível, e cada posto tem as suas nuances que um diferencia do outro. E esse gerente de unidade é o cara para aquele posto. Olha só como vai ficando um pouco mais tranquilo. Vamos supor que fosse tudo em cima de mim, tudo no meu colo. Eu não daria conta. E eu fatalmente viria aqui colocar para vocês, olha só, eu sou um empresário que tenho algumas empresas, só que eu estou totalmente preso ao meu negócio. Chego 6 horas da manhã, vou embora quase 10 horas da noite, não tenho tempo para nada e eu não consigo acompanhar tudo o que está acontecendo porque cada hora é uma coisa diferente. Você imagina, se para um posto já é difícil de acompanhar, imagina para mais postos, mais conveniências, mais trocas de óleo, lavagem, etc. Olha só como se torna imprescindível você ter um organograma. Agora, como o meu organograma já está feito, já está rodando, não é tudo mil maravilhas, porém o organograma está feito e está rodando, hoje eu consigo vir aqui para vocês falar, tenho várias empresas, tenho algumas empresas e tenho tempo para mim mesmo. Tenho tempo para poder vir aqui gravar um vídeo para vocês, tenho tempo para poder sair de final de semana, tenho tempo. O tempo necessário que uma pessoa precisa para descansar, para poder curtir um pouco também, e trabalho tanto quanto todo mundo. Nada a mais, nada a menos. É lógico que talvez a minha vida seja um pouco mais cheia de compromissos enquanto a minha semana transcorre. Mas nada de eu ficar maluco e falando que eu sou um empresário escravo do meu negócio. Tudo por conta do quê? Tudo por conta de setores bem definidos e de ter um organograma bem definido. Pessoas que respondem por aquelas atividades diferentes.
Olha como minha vida poderia ser totalmente diferente. Olha como minha vida hoje tá A, mas poderia estar totalmente o oposto de A, poderia estar Z. O que é o que acontece com muitos empresários por aí. Tudo por conta do organograma. Gabriel, mas como que eu começo a fazer meu organograma? Primeiro, a gente precisa entender que quanto mais cedo você começar, melhor. Isso é fato. A partir de 3 colaboradores, você já consegue colocar funções pré-definidas para cada colaborador. Talvez você não vai ter um setor de tal situação, setor financeiro, setor de compras, setor de não sei o que lá. Talvez você não tenha isso com 3, 5 colaboradores, mas você tenha a pessoa que é responsável pelo financeiro, a pessoa que é responsável pelo comercial, a pessoa que é responsável por acompanhar tal situação. E aí você vai dissolvendo as responsabilidades. Quando a pessoa entende que a pessoa X, é responsável direta por tal área, até as coisas começam a sair com mais fluidez, porque ela sabe que não vai dar para apontar culpados se alguma questão sair do lugar. Ela vai ter que resolver porque ela precisa entregar o resultado para você, que comanda os 5, 6 colaboradores dentro da sua empresa. Quando a gente começa a tomar um vulto maior, 10, 12, 15 colaboradores, aí já começa a se tornar algo que seria muito de bom tom se você fizesse um organograma e se você esquematizasse setores. Quando a gente pensa em setor, e esse era um mal que eu tinha, até eu desmistificar isso na minha cabeça, quando a gente pensa, nossa, o cara tá falando que a empresa dele tem um setor de RH, o cara tá falando que a empresa dele tem um setor de compras inteiro. Eu tenho setores dentro da minha empresa com uma pessoa. Uma pessoa é responsável pelos transportes dentro da minha empresa, por exemplo. Setores são assim. Então, se você precisar montar um setor de RH, vamos supor aqui, que contenha uma pessoa, tá ótimo. É o setor de RH com uma pessoa. Essa pessoa é responsável pelos recursos humanos totais da empresa, de toda a empresa. Quando a gente fala que a empresa possui organograma, isso é uma coisa que precisa ser desmistificada. Às vezes é um organograma simples, assim como é o meu. Se você olhar o meu organograma, é super simples, mas ele é efetivo. Não há necessidade de ter uma situação rebuscada ali para ser efetiva. Quanto mais simples, mais as pessoas se adaptam àquele modelo de negócio. Então, se você tem 10, 15 colaboradores, eu recomendo fortemente que você já comece a andar para fazer um organograma. Escolher as pessoas a dedo para colocar responsabilidades para elas. A partir de 15 colaboradores, de 20 colaboradores, aí você já vai ter que ter andado bastante com o seu organograma. Senão, a partir deste momento, você começa a se tornar aquele famoso escravo da empresa. Porque são muitas coisas acontecendo, muitos processos acontecendo ao mesmo tempo, que você fatalmente não vai conseguir dar conta, ou finge que dá conta para se achar o super-homem no final das contas. Esse fim é trágico, porque são 3 caminhos diferentes para os empreendedores que se tornam escravos. Ou eles afundam a empresa porque eles não conseguem dar conta de tudo e eles acabam nessas indas e vindas ficando desiludido, ou querem vender a empresa a qualquer custo, ou querem fechar a empresa, ou não querem mais ver ninguém na frente, não quer nem entrar na empresa direito,
ou a pessoa acaba tendo um burnout, agora está na moda esse termo de burnout, a pessoa pifa de tanto trabalhar, ou ela fica estagnada naquela situação, não tendo vida e vivendo para trabalhar, não trabalhando para viver. Parece algo longe da sua realidade hoje você colocar ordem na casa, mas não é. É questão de ajustes e questão de tempo. Dê tempo ao tempo. Não adianta sair correndo para atribuir funções para as pessoas agora. Agora, a coisa mais... o principal fator que você tem que levar em consideração agora é ter calma para fazer as coisas, para atribuir as funções certas para as pessoas certas. Não adianta você sair correndo agora para manejar um monte de situações para as pessoas erradas, para as vocações erradas das pessoas. Agora, o que compensa é você ter calma e saber que a chavinha já mudou na sua cabeça. E a chavinha mudando é os primeiros 40% para o sucesso. E aí, a partir de 20 colaboradores, você já precisa ter mudado essa sua cabeça de microempreendedor ou de um empreendedor menor e já estar com o organograma andando. Eu tive que fazer meu organograma eu já tinha na época uns 25 colaboradores, e há uns 6, 7 anos atrás. E foi penoso, foi desgastante. Até hoje eu adapto o organograma, até hoje eu adapto as funções, porque se engana quem acha que vai fazer um organograma, vai fazer as funções, vai fazer os processos da empresa e esses processos vão ser imutáveis. Não. A empresa é um organismo vivo, que vive de mudança, vive de adaptação. Você vai ter, como gestor da empresa, que ficar de olho naquela situação que está ali presente. Essa pessoa precisa ainda ficar com essa função, ou posso remanejar essa função para outra pessoa, ou dissolver essa função em 2 funções diferentes, ou abrir mais um setor aqui para atender a tal demanda da minha empresa. Isso nada melhor do que você respondendo para você mesmo. Você é o setor estratégico da sua empresa. Você precisa pensar no tabuleiro de xadrez como um todo. Como está a sua jogada, como está montado o seu tabuleiro hoje? Quais as próximas jogadas que você vai fazer? Isso se torna muito mais visível com as funções pré-definidas e com um organograma claro, que seja claro para todo mundo. Tá certo? Então, como eu estava falando, eu tive que fazer o organograma com 25, 20 colaboradores. Foi penoso, mas graças a Deus eu consegui fazer esse organograma. Se passaram um ano e meio depois dos primeiros protótipos serem rascunhados no papel, mas as coisas vão tomando forma, as coisas vão saindo conforme você vai planejando. Às vezes você precisa mudar a rota, mas a única coisa que você não pode fazer é parar esse planejamento. Lembre-se, o organograma, a estrutura da sua empresa vai te dizer se você vai ser um empreendedor livre ou um empreendedor escravo à medida que você vai crescendo. Não deixe para depois, para fazer algo tão importante e tão fundamental quanto a organização da sua empresa. E se esse vídeo de alguma maneira fez você pensar em algumas situações dentro do seu negócio, eu peço para que você, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, deixe um like nesse vídeo. Todo comentário, todo engajamento ajuda o canal a ir para mais pessoas como você,
mais empreendedores, mais pessoas que gostam de entender como a mente humana é entrelaçada com os negócios e vice-versa. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar aqui da política do ganha-ganha. Então eu trago um pouco de experiência aqui para você que eu vivo no meu dia a dia e você deixa o seu engajamento para mim nesse vídeo, certo? Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui até agora comigo e até mais. Tchau, tchau.